Marcelo, o que vem a ser água ionizada? Bom, então, como o próprio nome diz, água ionizada, ou seja, ela tem um diferencial de íons positivo e íons negativo. E para que se consiga uma água ionizada, depende de uma tecnologia. E no Japão se descobriu essa tecnologia através da eletrólise computadorizada. Ou seja, ela identifica íons positivos e negativos e separam isso, e saem por canais diferentes. E a concentração da água ionizada para consumo é onde se concentra o íon negativo. É onde ele dá alcalinidade à água, onde ele consegue deixar uma estruturação menor para hidratar, para desintoxicar o corpo. E como é um elétron, é um tremendo antioxidante, né, que faz o combate direto ao maior mal da humanidade, que está causando doenças degenerativas, que é o radical livre. E um íon negativo, ele consegue criar esse escudo, essa proteção para nós. E dentro desse termo, água ionizada, seria a função principal dessa água, antioxidar, proteger o nosso corpo. Bom, e como você me falou, você tem, esse produto ele tem 3 benefícios, né? Fala os benefícios de um a um. Maravilha. A alcalinidade, ou seja, tem um pH acima de 7. Esse equipamento, ele nos permite chegar a um pH até 11. O ideal para consumo, devido aos estudos, em torno de 9,5. Por quê? Devido ao nosso cotidiano, à nossa forma de vida, estilo de vida moderna, com a ingestão de alimentos com agrotóxicos, pesticidas, enfim, industrializados, isso faz com que o nosso organismo ganhe uma acidez tremenda. Isso já comprovadamente, o excesso de acidez leva à condição doença. Ao fato da gente conseguir reverter essa situação, até porque o pH sanguíneo, ele sempre tem que estar em torno de 7,3, 7,4, esse tipo de consumo de água com o pH mais elevado, mais alcalino, ele te dá essa condição de equilíbrio. Uma vez você equilibrado, isso significa saúde. Então, em questão da alcalinidade, seria isso. Os outros 2 pontos seriam o seguinte: conforme essa tecnologia, a estruturação molecular é menor. Uma molécula menor hidrata mais rápido. O fato de hidratar uma célula, ela ativa, né, e ganha muita condição de saúde. Já foi comprovado também que mais de 170 tipos de doença é provocada por desidratação. O fato de desidratar, você adoece. Quando você hidrata e desintoxica, essa condição transforma. Também é saúde. E a parte mais importante disso tudo é a antioxidação, ou seja, o combate direto ao radical livre. Quando você tem esses 3 pontos, que é equilibrar, hidratar e desintoxicar, e proteger, o seu organismo passa a funcionar de forma correta. O organismo correto é livre de doença. Então, a função de uma água ionizada é exatamente equilibrar a nossa saúde, para viver bem e melhor. Então, quer dizer, na sua explicação, nem toda água, então, é igual, né? Com certeza. É como vinho, né? Todo vinho tem um tipo diferenciado devido à safra, enfim. E a água não é diferente devido à quantificação de minerais, o valor de pH de cada uma, se tem muito sódio ou pouco sódio, um pH 7, 8 ou um pH 4, que eu já vi muitos por aí. Bem diferente. Bom, e esse produto aqui, ele tem uma tecnologia japonesa, né, Marcelo? Explica um pouquinho sobre essa tecnologia aí de ponta, na verdade. Exatamente. A gente fala de ponta para nós porque ainda é muito novo. Mas no Japão se usa há mais de 30 anos. Inclusive, o início disso tudo se deu para uso em hospitais. Inclusive, no Japão, hoje, em várias cidades japonesas, existem hospitais que só trabalham com esse tipo de equipamento, com esse tipo de água ionizada para tratamento da saúde. A pessoa se interna, né, independente do grau de patologia, enfim, e todo o tratamento é envolvido com água. Isso é muito interessante. E após 10 anos de trabalhos feitos em hospitais e detectou que não tem efeito colateral nenhum, aí foi aberta a tecnologia para uso residencial. E depois de 30 e tantos anos, conseguimos trazer isso para o Brasil e melhorar a saúde da população brasileira. Quer dizer, ele está me falando aqui que no hospital lá no Japão, né, ao invés do sujeito ir lá fazer o tratamento com medicamento, em alguns hospitais, é só água. Exatamente. Somente água ionizada. Por isso que faz a diferença ser ionizado. Como é que funciona esse equipamento? Ok. Então, bom, é um equipamento compacto que também filtra e ioniza a água. Simples assim. Um toque, ele já liga o aparelho e começa a fazer a ionização de água. E quando faz esse processo filtrante, depois ele passa para a câmara de eletrólise, ele consegue fazer uma coisa interessante. Ele divide essa água em 2 partes. Uma
que sai por esse canal, que é tudo que nós não deveríamos consumir numa água, que é a água acídica, sai por aqui. E toda a água que tem os minerais alcalinos, o cálcio, o potássio, o magnésio, ele identifica e sai para cá, que seria a água de consumo. O mais interessante é que eles nos dá vários níveis de pH sem adição química. Então ele faz uma calibração de pH, que eu posso ter um pH 9,5, eu posso ter um pH 9, um pH 8, até mesmo um pH neutro. Agora, a água ionizada é interessante que não é só para consumo. Ele nos dá a condição de um pH ácido ionizado para tratamento de pele, desinfecção de frutas, verduras, saladas, enfim, que seria um pH 5,5, um pH 3,5 e um pH 2,5. Bom, esse produto ele é tão interessante e bacana, que obviamente que é ótimo para o consumo humano, para a saúde, é exemplar. Mas para os alimentos, tem alguma funcionalidade, Marcelo? Claro que sim. Porque assim, quando nós temos um pH mais alcalino, uma estruturação menor, para a limpeza e a proteção como bactericida do alimento é fantástico, né? Porque nós estamos nos preocupando com o consumo da água, mas e da alimentação? Porque hoje a gente sabe que existe aí uma colocação de agrotóxicos, de pesticidas tremendos, principalmente em tomates, arroz, enfim. E a diferença que seria na lavagem do arroz, por exemplo. Quando nós lavamos o arroz, ele só retira o amido. E todo aquele pesticida que foi jogado na lavoura, infelizmente não. E o poder dessa água ionizada é realmente retirar toda essa sujidade. Porque uma vez que você não retira, você consome. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, seu corpo fica totalmente intoxicado. Então isso é muito importante. Quer dizer, você falou do arroz, né? E agora do tomate que nós ali colocamos ali, é a mesma coisa? Exatamente, porque uma água simples da torneira, ele só lava superficialmente. Agora, aquilo que está incrustado na casca, no tomate, ele não consegue. E a água ionizada faz todo esse diferencial. Marcelo, e sobre a divisão do pH? Então, como eu disse no início, ele faz a separação da água ácida e da água alcalina. Como a água é transparente, se eu não colocar um reagente, eu não sei realmente se isso está acontecendo ou não, se isso é verídico ou não. Então nós fizemos o teste comprovando que com o reagente, você realmente, toda a parte ácida da água, você está retirando da água de consumo. E para fazer a comprovação que realmente é uma água antioxidante, nós fizemos um teste com iodo, que é um tremendo oxidante, que é utilizado em enfermagem para matar bactérias, para não infeccionar um ferimento. Nós colocamos a mesma quantidade em 2 copos. Em um dos copos colocamos a água normal da torneira e a coloração continuou marronzinha, que é característico da molécula do iodo. E em outro copo nós colocamos a água direto do aparelho, onde ele ficou transparente. Ou seja, ele tem o poder de neutralizar a função oxidante da molécula de iodo. Então, eu consigo comprovar que ele bloqueia a ação de um radical livre. Né? Agora, quando não se consegue fazer esse bloqueio, entra os medicamentos. Então, colocamos ali uma cápsula de vitamina C, que é um antioxidante, porém químico, que ele faz a mesma função. Mas se eu tenho uma água que pode fazer isso, para que eu vou tomar uma vitamina C sintética? Você entendeu? Agora, no último teste, esse medicamento, essa vitamina C, nos deixa um resíduo ácido. Em contrapartida, a água ionizada, ela nos deixa um resíduo alcalino que o organismo vai aproveitar muito mais. Bom, Marcelo, eu quero primeiro agradecer você trouxe essa ideia maravilhosa lá do Japão, que é saúde. E tem algum site, algum telefone para que o pessoal possa comprar, adquirir esse produto? Claro. Para maiores informações, nós temos um site muito informativo, que é o www.chansondobrasil.com.br. E os nossos telefones, que é o 11 São Paulo, 3854-9956 e o final 53. Quer beber uma água de qualidade? Entre no site ou ligue para o telefone que está na sua tela. Marcelo, muitíssimo obrigado, sucesso e até a próxima. Obrigado aí pela oportunidade.